relacionada a ele, mas a gente encontrou algo muito interessante. Deixa só minha amiga ali vindo. Não, mas aqui tem que ver, senão depois não consegue. Quero que não tenha oportunidade de ver. Bem, estamos aqui, ótimo. Vocês estão vendo aqui essa estrutura? Vocês conseguem ver cada quadradinho desse, sabe o que é? Tijolo! Tijolo! Então a gente consegue ver aqui parte da estrutura da muralha. Como eu falei, essa a princípio não é contemporânea de Jericó, mas a gente vê algo muito interessante. Qual cor que é essa aqui? Qual cor? A cor? Claro, Bege. né? Assim como toda a região é dessa cor, mais ou menos. Que cor é essa aqui? Preto. O que causa essa cor? Fogo. Fogo, exatamente. Mostra que no momento teve uma destruição muito grande, né? E é algo que aconteceu também na época de Josué. A cidade é destruída, a gente imagina, você está usando uma luminária, fogo e tudo mais. A gente consegue imaginar talvez como será quando acharem essa parte. Tá? Então é muito interessante ver que a cidade ela foi crescendo também. Ali embaixo a gente vê outras residências, a gente não vai passar por lá. Tá? Mas a gente vê que a cidade era muito maior, ela vai se estabelecendo com o tempo. Porque aqui, como eu falei, é algo muito importante ter a água. Em todo caso, se a gente for para o Monte Tentação, aproveitar que não está chovendo nesse momento para a gente falar dele. Tá? Que daqui a gente tem a vista também. Estão vindo pra cá, ó. A nuvem está vindo para cá, né? É por isso que eu estou com esse receio. Como que chama? Oi? Monte de Tentação. Onde Jesus foi tentado pelo diabo. Quantas vezes? No monte? Duas. 3 vezes. E ele vai para Jerusalém, para o pináculo, né? Depois ele volta para cá. Né? Então, onde que ele foi tentado? Nesse monte. Onde nesse monte tem uma teoria base na tradição. Vocês conseguem ver que no final do montinho tem uma construção? Sabe o que é aquilo? Lojinhas. Não foi lá que Jesus foi tentado. Lá vocês são tentados, os turistas. Tá? Olha para a esquerda, tem uma outra construção, tá? Com um domo branco. Lá é um monastério grego, da igreja grega. A igreja católica se divide em dois, tem os latinos, que é do Papa, e o grego, que é do pessoal russo. Lá tem esse monastério grego que tem uma pedrinha lá em cima. Você já foi para lá, pastor? Entrou nesse monastério ou não? Cheguei na porta, estava fechada. Fechado, pois ele tem um horário muito ingrato. Mas você tem essa pedrinha que é dito que é nesse local que Jesus vai ouvir, pula, você não é o homem, né? E ele foi tentado então 3 vezes naquele monte. Exatamente. E ele tem o nome também de monastério do Quarental. Por que Quarental? Lembra o quê? 40 dias, que é o tempo que Jesus passa lá. Né? Então é muito interessante ver toda essa nomenclatura relacionada com a história bíblica sendo usada até hoje. Tá? Então são várias cavernas que tem lá, a gente consegue ver daqui. Talvez tenha sido em uma outra, não naquela, mas pra gente também não faz a menor diferença. Tá? O importante é a história que acontece lá. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar sobre o... Não? Então a gente vai descer para ver o tanque da onde foi feito... O tanque não, perdão. A nascente, a fonte onde Eliseu fez o milagre. E a gente vai ver como vai estar o tempo depois daí para a gente decidir se sobe ou não. Se essas nuvens continuarem vindo, gente, não é recomendável a gente subir, porque o teleférico pode não descer. E aí a gente vai ter um problema, tá bom? Tel, como a gente já falou anteriormente, é aquela situação onde uma cidade é construída sobre a outra, formando então uma montanha artificial. Se vocês olharem aqui para baixo, não é um leito de pedra, não é que nem aquela montanha que é aquela pedra maciça. São várias comunidades, várias civilizações que passaram por aqui. Eu ouso dizer ainda que a primeira civilização se estabeleceu aqui no mundo inteiro. Por quê? Porque aqui eles encontraram um local propício para morar. Alguém consegue imaginar o porquê? Porque disse. É estratégico por ser panorâmico, mas não adianta ser panorâmico se não tem água, como meu colega bem disse. Olha aqui para o lado, a gente está no deserto, uma cidade que não é tão desenvolvida assim, mas a quantidade de verde que a gente vê é muito grande, né? Por quê? Porque aqui tem água em abundância. Por isso, os nômades que passavam por aqui, a gente tem ali a Ásia, a Arábia, né? A gente tem para cá a África, de onde o homem, a gente entende que a evolução saiu da África, veio. A gente tem para cá a Europa. A gente está no meio do caminho. Imagine você andando pra caramba, cansado, de repente encontra um local com água. Pensa, e se eu ficar aqui?
e se aquelas sementinhas que eu joguei no caminho cresceram e agora tem árvore? Vale a pena ficar aqui? Vale. E eles se estabelecem aqui e a partir de então Jericó começa a crescer. A gente tem o relato bíblico de Josué entrando por aqui, ele vem ali do Rio Jordão, que vocês conseguem ver lá na frente aquelas torres, onde a gente estava mais cedo. Aqui, ó. Tá vendo o laser? Vou apontar lá. Sacanagem. Tá? A gente tem aquelas torres que é bem o local onde Jesus foi batizado e Josué entrou. Ele entra, ele vem pra cá, ele conquista Jericó depois daquela história. Vocês se lembram que eles tocam o shofar, né, para as muralhas caírem, como a gente bem canta na música, e eles conquistam. Josué fala: aqui em diante Jericó nunca mais vai prosperar. E vocês podem olhar que realmente nada se parece, por exemplo, com o local que a gente veio do Mar Morto, né? Cheio de torres, prédios altos, ou Eilat, inclusive Arad e Beersheba no meio do deserto. E é assim que acontece, tá? Porém, a história vai passando, a cidade vai ficando soterrada, ela vai se movimentando para outros locais e essa região fica para trabalho dos arqueólogos. Infelizmente também, aqui em Jericó, falta dinheiro para arqueologia. Por isso que se a gente comparar o que a gente viu em Tel Arad ou Tel Beersheba, que são relevantes, mas não tão relevantes historicamente como Jericó, eu não digo só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista histórico, nós não temos uma área tão explorada e à disposição para o público. Por mais que já tenham escavado aqui, deixar isso à mostra é muito caro. O que eles fazem, eles soterram de novo. Então a gente tem um pouco da cidade exposta ali, e ali embaixo, onde a gente vai ver, onde a gente tem restos do muro. O mais importante de Jericó, que a gente consegue identificar como uma cidade, é o muro, tá? Por que isso? Porque era ele que iria proteger das invasões de outros nômades e também fornecer alguma questão relacionada à água, né? Proteger a nascente e ter toda essa estrutura contra as quedas d'água que vinham lá da montanha. Que a gente estava vivendo próximo ao rio, que não viesse algo tão forte para a cidade. A gente não sabe exatamente para que fim essa muralha ainda. E essa muralha, a gente tem então várias pesquisas arqueológicas sendo feitas relacionando se é ou não a muralha da época de Josué. Hoje em dia, a gente não consegue dar certeza que a muralha que a gente vê ali embaixo é a que Josué destruiu. Isso é alguma prova para nós que a Bíblia está errada? Não. A arqueologia é uma ciência muito humilde. Ela fala o seguinte: se eu não encontrei, é porque talvez não existiu, que é uma opção, claro, não no caso dessa, mas não existiu. Ou eu estou cavando no lugar errado, ou foi totalmente destruída e desmontada. Então eles teriam que desmontar e explorar todo esse local para ter certeza se encontrariam ou não, e mesmo assim poderiam não encontrar, que não iria descreditar o que a gente lê nos Evangelhos. Nos Evangelhos, na verdade, antes, na Bíblia. Tá? Então é importante a gente entender isso. Nesse local também, ali na frente, tá vendo aquela telhadinho ali, laranja, é onde a gente vai em seguida, é o local onde Eliseu passa, é o oásis, onde está vindo a fonte. E até hoje a água brota. Então a gente consegue entender a água ali, a cidade aqui, tudo faz sentido. E a gente tem ali atrás ainda o Monte da Tentação. A gente está vendo ainda se a gente vai subir para lá ou não. A gente está com um pequeno problema em relação à chuva, até porque a gente tem a parada em Jerusalém, que lá não tem como ficar debaixo da chuva nesse local para fazer o brinde. Então talvez a gente fale do Monte da Tentação vendo ele e não nele, o que na verdade não faz muita diferença. A gente vai estar aprendendo a palavra da mesma forma. A gente já consegue ver onde Jesus foi tentado, tá? Mas a gente vai falar dele daqui a pouco, depois que a gente bater o martelo, o que a gente vai fazer. Vocês veem que o teleférico nem está funcionando, ele está parado lá desde a hora que a gente entrou, né? Então a gente tem que só decidir quanto isso aqui na staff, mas já a gente vem com a resposta, tá bom? Então a gente vai descer para ver a muralha em si, ou você já quer dar a palavra aqui de Pode cima? ser, a gente aproveita que a gente tá no áudio aqui. Tá Vamos bom. juntar aqui, gente. Vamos juntar. Pra mim não, pastor Simone. A cidade estaria para lá. Sim, mas fala Só assim. desconecta o... Não, eu vou ler. Mas onde eles estavam dentro da muralha era sentido para cá. É isso que eu tô A muralha, ela cerca toda a cidade. Então eu estou dentro ou fora da muralha? Não tem para lá e para cá. Não é uma barreira de proteção apenas. É uma muralha e uma torre também. O mais antigo que eles acham aqui é uma torre, na verdade. Antes da muralha, eles acham uma torre. Lembrando que eles aqui, como você falou, eles não fizeram nenhum trabalho aqui, devido à limitação deles. O trabalho foi feito por expedições europeias. Italianas, se não me engano. Isso, coisa de que mais de 100 anos. Foi feito aqui pelo menos 2 grandes trabalhos.
E um deles marcou aqui pelo menos 16 construções, uma sobre a outra. Pastor, usa Não aqui ela o- aqui. Tá? Sim, vai. Pastora, aqui tem o pessoal lá embaixo, assim eles conseguem ouvir também. Agora alguém tem que filmar a senhora, né? Amém. Sempre a Ah, cinegrafista. é verdade. Olha ali, ó, o pessoal tá filmando. Boa tarde, irmãos, graça e paz. E em Mateus 4, a partir do verso 1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo elevou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, a só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Essa palavra é extremamente forte, porque nós estamos aqui vivendo dias de graça, dias maravilhosos na presença do Senhor, e o inimigo, ele espera só uma brecha, para que ele possa nos mostrar algo, para nos fazer com que nós tiremos o foco daquele que é o único na nossa vida. E se nós não estivermos obedientes, não estivermos buscando constantemente, não estivermos na direção do Senhor, a gente se perde. A gente vira a curva que não deveríamos virar. E o Senhor fala que não só de pão viverá o homem. Quantos de nós já receberam manjares, já tiveram ofertas aparentes em mesas tão belas, mas o Senhor falou, não é isso que eu tenho para você. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Ele nos trouxe nessa tarde para dizer que o que Ele tem para nós vai além do que nós possamos ver. Entretanto, o inimigo vai querer criar situações para te iludir, para te tirar do caminho, para te tirar do foco. Talvez nesse dia você tenha chegado aqui com tantas promessas que ainda não foram realizadas na sua vida, com tantas coisas que Deus já disse que faria e não fez. Talvez um coração magoado, com alguma mágoa, alguma ferida, mas o Senhor diz nessa tarde, nem só de pão viverá o homem, homem de Deus, mulher de Deus. Confie tão somente na promessa, porque existe um propósito nisso. E o Senhor, no seu tempo, Ele vai cumprir. E os anjos do Senhor, eles estão servindo a cada um daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos ali aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Então fechamos nossos olhos. Pai querido, amado e santo, Deus de poder e de misericórdia, nessa tarde, Senhor, tão linda, que o Senhor nos deixe, Senhor. Nós te entregamos nesse momento nossas preocupações, nossas ansiedades, Senhor, nossos medos, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que traga a nós todas as lembranças das promessas que o Senhor nos fez. Não nos deixes nos perdermos, Senhor, do caminho que o Senhor tem colocado à nossa frente. Que ainda que venham situações para nos tirar o foco, que o Senhor, Pai querido, nos direcione, que nós estejamos sensíveis à sua voz, para que não venhamos nos perder, ó Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Continue respondendo a cada um no particular, porque grandes coisas o Senhor já fez em nossas vidas, grandes coisas o Senhor continuará fazendo, e por isso, Senhor, nós estamos alegres, em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus.